Salve, galera! Vamos abrir a nossa segunda parte da live. Show! O pessoal já começou a entrar e eu já vou posicionar aqui o meu telefone para que a gente possa Salvou sim, salvou sim. Quem está perguntando se a live salvou, salvou, tá? Tudo certo. Nós só tivemos problema na segunda live. Hoje foi tranquilo. Beleza? Galera, tá entrando, tá? Nós vamos entrar agora para a fase B do nosso acabamento, ok? Que é a fase que eu chamo de fase de textura, tá? Textura de superfície, ok? Então, nessa fase, a gente vai mostrar algumas coisas sobre alguns tipos de textura que a gente pode ter ou que pode encontrar no dente. Eu vou tirar o comentário, boa, já tinha esquecido disso. Pronto. Removi aqui o comentário. Daqui a pouco a gente vai se falar mais, né? Usem lá a nossa... Opa, deu. Tava sem foco, agora entrou o foco. Beleza. A gente tem uma textura de superfície que pode ser observada, tá? Eu vou ampliar aqui no manequim, tá? Só para que vocês tenham uma ideia ou vejam o que é essa textura de superfície. Eu tenho uma textura que eu posso chamá-la de macrotextura, que são sulcos verticais, tá? Que são os sulcos, lóbulos de desenvolvimento dos dentes aqui, ó, que determina a interface entre os lóbulos de desenvolvimento dos dentes. E eu tenho uma outra textura que ela é mais rara, não é todo paciente que tem. Essa textura vertical ela é bem comum, né? Mas a textura horizontal são as texturas tipo periquimácea, ó, que são essas linhas que a gente observa aqui, ó. Tem como reproduzir tudo isso aí, ok? Tudo isso dá para reproduzir. Algumas técnicas fazem para reproduzir desde lá da parte da estratificação, ok? Em outras técnicas, eles falam que isso é papel do acabamento e polimento. Eu gosto de fazer isso no acabamento, porque normalmente, quando eu faço isso durante a estratificação, o que acontece? Eu tenho dificuldade, às vezes, que eu perco a textura que eu acabei de criar, tá? Então a ideia é que a gente crie essa textura de uma forma bem tranquila aqui, tá? Eu queria isso durante a parte do acabamento para ter um melhor resultado, tá? Então, como é essa textura? Ela funciona da seguinte forma, é como se fossem cabanas de índio, né? Eu lembro muito da professora Tininha falando isso, tá? Cabanas de índio, tá? Uma base mais larga e ela vai ficando mais estreita e mais fina, tá? Normalmente a da mesial um pouquinho mais longa do que a da distal, tá? Nesse manequim ele acaba sendo o contrário, o da distal está maior do que o da mesial, ok? E a técnica tradicional para reproduzir isso aqui é colocando Estou aqui falando aqui, ó, macrotextura. É colocando uma broca, uma ponta, nesse formato, ok? Então vou pegar uma cilíndrica longa e fazer esse sulco aqui. Só que normalmente, o que acontece quando você faz esse sulco? Vamos ter uma visão incisal aqui do meu dente, ok? Quando eu pego e faço um sulco com uma broca, uma ponta diamantada ou uma ponta laminada, eu faço um sulco na superfície vestibular, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? E isso vai fazer com que a minha restauração ou que a minha faceta ela tenha uma textura muito marcada. O grande problema de eu fazer o sulco é essa região aqui, ó, tá? Esse ângulo vivo que a gente forma aqui. Eu tenho duas maneiras legais de remover esse ângulo aqui, tá? 3. Primeira, eu posso pegar a própria broca que eu usei, né? Vamos pensar numa cônica longa aqui, ó. Tá? Eu entrei com a cônica longa e eu começo a rebolar essa broca aqui para ela quebrar esse ângulo e suavizar isso aqui. Uma segunda técnica, usar
uma ponta diamantada esférica para quebrar esse ângulo. Ok? E uma terceira ideia é usar uma borracha que seja altamente abrasiva, né? Um disco de borracha, uma taça de borracha mais abrasiva, né? Por exemplo, a Diff verde aqui, né? Teve até uma pessoa que falou na outra, estava uma pergunta falando lá, não era uma pergunta, era uma constatação. Dessa ponta diamantada, ela já me facilita a ter essa parte aqui, ó, mais arredondada, ó, porque ela é assim, ó. Ok? Ela me facilita ter isso mais arredondado. Então, primeiro eu faço um sulco com um ângulo de aproximadamente 45 graus. Veja que a broca ela entra a 45 graus aqui, ok? E eu faço um sulco descendo de cervical para incisal, ou do terço médio para incisal, né? Daqui para cá. Eu desço essa broca 45 graus aqui, ó. Primeiro eu desço para fazer um lado do meu sulco, depois eu desço para fazer o outro lado do meu sulco, tá? E com isso consegue, não 100% sem angulação, mas consegue fazer uma superfície bem mais suave. E aí vai faltar apenas eu passar a borracha para quebrar um pouco o ângulo ali, para quebrar um pouquinho, dar um pouquinho mais de suavidade para essa região, tá? É isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá? A segunda parte da textura, tá? Que é a microtextura, que é onde a gente vai fazer as nossas periquimáceas, ok? Também existem várias técnicas. Existem várias técnicas, técnica com borracha, técnica com pontinha da ponta diamantada, usando só a pontinha para desenhar isso aqui, ó, né? Para desenhar isso em vários ângulos, como está aqui, ó. Vou mostrar essa imagem, né? Pode usar dessa forma. Eu, particularmente, eu aprendi isso com o professor Sanzio. Eu gosto de uma técnica onde eu pego uma broca, uma ponta diamantada mais robusta, né? Essa aqui, por exemplo, é uma 4137, tá? De granulação normal. Aqui eu estou uma extra grossa, tá? Mas é a de granulação normal. E eu passo essa broca, tá? Eu passo essa ponta diamantada sempre da esquerda do paciente para a direita, de maneira ondulada, tentando simular esses desenhos. Veja que eu vou passar com o corpo da broca, da ponta diamantada, tá? A gente vai passar com o corpo e não com a ponta, né? Eu vou fazer um risco para cá, um risco aqui, até alcançar essa textura micro aí, tá? Então vamos começar a fazer essas duas texturas, tá? Vou puxar aqui. E aí, ainda durante essas etapas aqui, eu vou ter um pré-polimento, tá? Vocês vão ver essa sequência funcionando bem direitinho a partir de agora. Então vamos lá, na prática. Vou ampliar tudo aqui novamente. Deixa eu tirar essa imagem que está lá no cantinho para não nos atrapalhar, né? Acho que a gente tem aí uma ideia, ok? Então vamos lá, ó. Eu tenho uma textura mais ou menos por aqui, então mais ou menos por aqui eu vou criar a minha cabaninha de índio. Na distal eu vejo que ela está mais ou menos por aqui, ok? É uma ideia de você tentar simular ou tentar criar essa textura de uma forma bem tranquila, tá? Vou usar a broca, tá? A ponta diamantada, sempre numa rotação mais baixa, tá?
Vou entrar com pouca pressão aqui na região mais próxima do terço médio e vou aumentando a pressão em direção à incisal. Vou inverter o lado. Sempre trabalhe com a mão muito bem apoiada, tá? Isso te garante que você trabalhe de uma forma bem segura. E não deixe muito marcado, né? Acho até que eu fui comedido aqui. Acho que dá para aprofundar um pouquinho mais a minha textura. Bom, feito esse momento textura aqui, tá? A gente vai agora dar uma suavizada nessa superfície. Tá? Quando eu não tenho textura, eu uso disco de granulação menor. Quando eu tenho textura, eu sempre uso borracha. Por quê? O disco de lixa, ele só faz isso em superfícies planas. A borracha, ela faz isso em superfície texturizada, ela dá acabamento à superfície texturizada. Por quê? Com a borracha, eu posso trabalhar assim, posso trabalhar assim, posso trabalhar assim, tá? Eu posso trabalhar em vários sentidos com a borracha de acabamento, tá? Deixa eu molhar aqui a minha gaze. Colocar numa rotação aqui de aproximadamente 10.000 rotações, né? Essa borracha, qual que é o papel dela? Pode ver que eu estou bem de leve. O papel dela é tirar os riscos do disco de lixa. Se você usou ponta diamantada, os riscos da ponta diamantada, né? A ideia disso é tirar exatamente isso. Então primeiro eu vou trabalhar aqui, ó, área vestibular, sempre seguindo as 3 inclinações, ok? Vamos trabalhar um pouquinho também a área proximal. Opa! Ângulos, área mesial, ó. Tá? Por isso que eu gosto muito desse formato de disco, ele consegue entrar um pouquinho aqui na minha proximal. Ok? Molhando aqui. E agora eu vou dentro da minha textura, né? Do acabamento aqui dentro, tentar suavizar aquele ângulo, ó, para que ele não fique demasiadamente marcado, tá? Ó, quebro o ângulo para um lado, para o outro. Não vou molhar agora, só para que vocês consigam ter a visualização do que está sendo feito aqui. Olha lá, ó, como a superfície vestibular ela tá mais suave, ó, tá? A textura deixou a textura que foi feita foi bastante suave para que alcançasse o resultado correto. Tá? Sempre pouco peso, pouca força na mão, tá? Baixa velocidade e irrigação, ok? Bom, feita essa primeira etapa, esse primeiro pré-polimento, a gente vai fazer agora a microtextura desse dente, ok? Vamos trabalhar a micro. Deixa eu só passar a borracha aqui num cantinho que me incomodou aqui. Ok? Vamos fazer a microtextura desse dente aqui. Vou pegar aquela ponta que eu mostrei, 41,37, tá? Com uma rotação bem baixinha. Nesse caso aqui é um caso bem atípico, né? Dificilmente a gente vê periquimácia no dente todo. Normalmente é uma área só aqui, ó, entre o terço incisal e o médio, normalmente somente nessa região, alguns pacientes um pouquinho mais perto da cervical, mas normalmente a gente não tem muito isso. Então eu vou passar aqui, ó,
Vou tentar fazer no dente todo como é naquele ali. Vou da esquerda do paciente para a direita. Veja que eu estou riscando com o lado e eu só vou passar uma vez em cada ponto. Né? Veja que eu praticamente demarquei todo o dente, eu só não... Vamos tentar fazer um pouquinho lá perto da cervical. Beleza. Sempre de um lado para o outro e tentando fazer. Não passe várias vezes aqui, ok? Não passe várias vezes. Bom, nesse momento a gente pode entrar, né, com a segunda borracha do sistema. Se eu fosse trabalhar com GIF, eu entraria com a GIF amarela. Como eu estou trabalhando com o sistema espiral, eu vou começar com a minha swivel aqui da J, ok? Então vou usar primeiro a marrom e depois eu vou usar a branquinha, tá? Não tem necessidade ou não tem... nesse momento aqui a gente vai passar mais ou menos 1 minuto, tá? Mas também com muito pouco peso, ok? Justamente para que você consiga remover correto, não remova os riscos que você acabou de fazer, a sua textura micro. Deixa eu ver como é que ela está ficando aqui. Isso, tá bem suave aqui, é do jeito que eu gosto. Ela fica mais suavezinha, né? Tá? Essa borracha também pode ser passada lá. Quando eu passei aquela verdinha, ter passado ela também, tá? A verde mais ela, que é a verde de alta granulação e ela. Como também daria para usar somente essa aqui em substituição também àquela verde. Mas se eu tenho muito risco do disco de lixa, normalmente ela não me remove bem, tá? Então estou aqui, ó, passando bem suave, tá? Pouca pressão, justamente para não remover todo o material. A ideia é não remover a nossa microtextura aqui. Bom, feito isso, tá? Ainda tem mais um detalhezinho que a gente pode reproduzir aqui. Eu já estava esquecendo, estava passando batido esse detalhe. Que são os detalhezinhos incisais aí, ó. Tá vendo que esse dentinho tem aquelas entradinhas na incisal? A gente também consegue reproduzir isso de uma maneira simples, tá? Você pode pegar qualquer ponta diamantada fininha, tá? Que no meu caso eu não vou ter aqui. Eu vou utilizar aquela ponta da 48L que eu tinha mostrado, tá? E aí a gente trabalha, tá? Bem aqui, ó. Normalmente é coincidente com a sua textura isso, ó. E sempre corte de vestibular para palatino e de palatino para vestibular também. Essa minha broquinha já está meio velhinha aqui dos cursos. Já não está com tanto corte mais. Né? Tá? Mas uma ponta diamantada também funciona bem nessa hora aí, tá? Eu vou voltar com aquela borrachinha para dar acabamento nessa região aí, já que eu tinha esquecido de fazer esse detalhamento incisal. Tá? Vou entrar aqui, ó. A borrachinha ela dá uma suavizada nisso. Vamos tentar fazer a borracha trabalhar a nosso favor. Tá? Obviamente, antes de tudo, você tem que ter feito toda a parte de ajuste oclusal, palatino, tudo, todas essas etapas de borracha. As borrachas estariam também passando por palatino, tá? É importante isso aí, ok? Nós vamos para a última etapa, a última fase, que é a nossa fase letra C, que eu chamo de fase de polimento. É onde a gente vai obter polimento. Com parapolimento a gente vai utilizar
mais borrachas abrasivas, de granulações mais finas. É nesse momento que eu gosto de utilizar também lixa interproximal. Tá? Para mim, lixa tem nome e sobrenome, chama Epitex, de uma empresa japonesa GC, tá? E somente uma granulação, tá? A extra fina, tá? Epitex extra fina, tá? É fantástico isso aqui, ó. Você pega nela, você parece que ela não vai lixar nada. Ela entra, porque ela é bem fininha, entra entre os dentes e você dá um bom acabamento com ela nessa região proximal, que é importantíssimo dar acabamento na região proximal, porque é normalmente a primeira região que vai manchar da sua restauração, tá? E aí eu tenho a segunda etapa, que seria a etapa de brilho, que aí é onde eu posso usar roda de pelo, aí é onde eu posso usar disco de feltro, sempre associados a pastas de polimento. Beleza? Vamos passar para a nossa próxima etapa de acabamento, então. Vamos lá? Vou pegar aqui o meu manequim de volta. Vamos substituir a borracha pela borracha cinza, a borracha clara. Novamente, trabalhar em velocidade bem baixa. Se vocês observarem, vocês já conseguem ver textura, conseguem ver um pouquinho de brilho, né? Porque a borracha primeira ela já dá alguma coisa de brilho aqui. E nós vamos agora trabalhar com a segunda borracha do sistema. Tá? Novamente, passar por no mínimo 1 minuto, tá? No mínimo dos mínimos 1 minuto, ok? Vamos irrigar. Então, vamos aquecer a nossa resina. Na bordinha de sisal. Trabalhar desde a cervical, terço médio, dentro da textura, áreas proximais, bordinha em sisal, polir bem. Essa é uma etapa que você deve ter muito cuidado, caprichar bastante nessa etapa de polimento final. Tá? Quanto mais bem polida, quanto menor rugosidade de superfície tiver a sua resina, mais tempo ela vai ficar sem manchar, porque ela vai ter muita dificuldade de quê? De aderência de pigmento. Na boca do paciente eu sempre faço assim, pinga uma gotinha, esfrega a borracha, pinga a gotinha, esfrega a borracha. Pouco peso, pode ver que a velocidade é bem baixinha, mal dá para ouvir o motor ligado aí. Eu acho que na grande maioria dos sistemas de borracha, principalmente nesses de borracha espiral, esse momento aqui eu já tenho um brilho bem próximo do aceitável, né? Eu acho que já brilhou tudo, já conseguimos textura, já conseguimos um bom acabamento da minha restauração, da minha faceta aqui, ó. Ok? Ó, pode ver que está bem compatível com o que a gente tem que reproduzir ali. Porém, uma das coisas que a gente sempre procura fazer pós-borracha é passar o disco de feltro, né? É utilizar disco de feltro com pasta de polimento, visto que quando a gente faz isso, a gente aumenta a longevidade do brilho, tá? Aumenta a longevidade do brilho. Eu vou usar esse disquinho da FGM, da Diamond Flex. Obrigado lá, Felipe, por ter dito lá para mim. E a gente vai usar a pasta da Ultradent. Vamos começar com essa aqui, ó, que é de 1 micra. Novamente, eu repetindo para quem não viu na outra live, ó, a quantidade é muito pequena, né? Uma quantidade assim já é suficiente para que a gente possa
fazer o espalhamento do material, tá? Normalmente eu faço exatamente como vocês estão vendo aqui, ó, eu espalho o material. Nesse momento não é necessário você trabalhar irrigado, até porque a própria pasta de polimento vai ser um agente que vai ajudar, né? E aí trabalhando entre 5, 7 mil rotações aqui, ó, com o disquinho de feltro, tá? Começamos com o de maior granulação. Tá? Vamos lá, mais algumas coisas importantes, né? Depende também, a quantidade de brilho que você chega no final, depende da resina, né? Algumas resinas pedem borrachas específicas, principalmente as resinas que têm mais carga, aquelas resinas mais duras. Por exemplo, os sistemas de resina da Voco normalmente têm muita carga, são resinas de alta resistência e toda vez que eu tenho muita carga é natural que eu tenha mais dificuldade para alcançar brilho final, tá? Então as resinas da Voco elas são de alta carga, de alta resistência, você tem um pouquinho mais de dificuldade, especialmente a de Mira Fusion, o Grande Osso, são resinas que eu vou ter um pouquinho mais de trabalho para conseguir brilho final. Tá? E pasta de polimento, existem várias pastas boas também no mercado, né? Eu não quero muito entrar em mérito de marcas, até porque a gente tem tanta coisa boa no mercado que a gente nunca usou, que nunca viu, que nunca trabalhou. Então, material para acabamento e polimento, a gente tem muita opção, tá? Troquei o meu disco de feltro para trabalhar com a pasta de menor granulação, tá? Pode ver que agora eu vou trabalhar com um feltro menorzinho, não é porque a pasta é de menor granulação, é só porque só tinha um grande e um pequeno aqui pertinho de mim, tá? E aí, vou novamente trabalhar aqui o brilho final. No feltro, tá? Eu posso dar um pouquinho mais de peso na mão, tá? Posso dar um pouquinho mais de peso na mão, mas eu continuo com a necessidade de rodar em baixa rotação. Olha aí, ó, show, 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 tá bem legal o brilho que tá chegando. Nossa, já vamos para 1h30 de live, show. Tá? Vou parar por aqui, esse meu brilho, ok? Acho que já está mais do que suficiente, tá? Nem o dente natural brilha tanto assim, ok? A gente pode, vou lavar aqui, lavar com a gaze molhada, esfregar bem, tentar tirar um pouco das marcações que eu fiz no outro dente. Lápis a gente tira com borracha, então passo a borrachinha aqui para tirar a marquinha do lápis, né? Vamos secar. E vamos ver aqui o resultado final de textura e brilho da minha faceta, ok? Aí vocês podem ver, ó, o formato dela já está bem similar ao formato do elemento 11, eu tenho uma textura similar também, pouco menos a textura micro, né? A gente fez um pouco mais delicada, acabou ficando um pouco mais delicada, mas ela está bem legal também, ok? Ó, volume, ó, dos dois muito próximos, ok? Tivemos aí bastante sucesso nesse acabamento e polimento dessa restauração. Printa a tela aí pra gente pegar, deixa eu pegar um ângulo de bastante brilho aqui, ó, pra gente printar essa tela. Ó, pegando textura, ó. Show de bola, tá? Beleza, vamos lá responder umas perguntinhas pra gente poder dar a finalização da nossa live. No final a gente vai falar algumas coisas mais sobre o sorteio, tá? Tem algumas outras coisas que eu quero dizer sobre o sorteio de amanhã. Vai ser bem interessante aqui. Vamos para as perguntas. Rodada de pergunta. Ah, boa. Felipe, quando você usa Epitex, você usa
antes da pasta de polimento, com pasta ou os dois. Antes da pasta de polimento, tá? Sem pasta, ok? O que eu posso fazer para polir proximal, o que eu não disse, é a utilização da pasta de polimento com o fio Superfloss. Sabe o fio Superfloss, aquele grossinho, né, que tem tipo uma esponjinha? Aquilo você pode fazer um bom polimento proximal. Vamos ver o que mais aqui que a gente tem. Broca laminada. Ela funciona muito bem naquela região, ok? Eu gosto mais de trabalhar entre 12 e 18, não vou tanto para 30, 28. Pode repetir qual a broca eu usei fazer a macro, chama 893F. 893F é uma broca da J, ok? Boa pergunta do Jefferson. Aqui, ó. Professor, depois de quanto tempo o senhor faz o polimento? O polimento, normalmente, o polimento final não é feito na mesma sessão, tá? Eu falei isso até em outra live já também. Esse polimento final a gente dá normalmente, no mínimo, 72 horas depois, tá? Para duas coisas, tá? Primeiro, evitar o seu cansaço visual, né? Quando você está muito concentrado em cima de uma função só, por exemplo, um dente só, você leva um certo tempo para poder se recuperar disso. E eu que precisa desse tempo para poder funcionar bem. Não precisa molhar disco de feltro antes de usar? Não, não precisa, tá? Se você usar esse disco fino, você não precisa molhar. Se você usar aqueles espessos, tem que trabalhar ele bem molhado, porque ele esquenta bastante, né? E você vai molhar ele na pasta, na verdade. Ok? Quando falou do motor de endo, travou. Fala novamente. A questão do motor de endo é o seguinte. O motor de endo, ele tem torque, ele tem força e ele tem uma velocidade muito baixinha de trabalho, tá? Eu não sei se você consegue regular certinho nessas mesmas rotações para as borrachas e tudo. Eu não sei se o fabricante do motor de endo permite fazer isso, até porque borracha ela dá muita vibração na cabeça do contra-ângulo. Eu não sei se seria tão interessante assim. Tem muita gente que usa motor de implante para fazer essa parte de motor elétrico de acabamento ou motor elétrico para preparo com motor de implante. O motor de implante também você tem que consultar o seu fabricante para saber se vai funcionar. Se eu vou deixar a live gravada, vai estar aí gravada 24 horas, vocês vão conseguir ver essa live aqui. Vai ter uma novidade aqui, a partir da semana que vem vai ter o canal do Telegram e provavelmente também o canal no YouTube, onde a gente vai disponibilizar essas lives todas aqui, exceto a segunda de classe 4, que foi a que a gente perdeu, ok? Professor, por gentileza, mostra a definição da área de sombra com compasso de ponta seca, tá? Vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Pergunta boa, legal de responder, tá? Porque eu disse que dá para fazer com compasso, tá? Você tem os ângulos de reflexão de luz lá no seu dente, não é isso? Então você vai demarcar tipo aqui, ó, 2 pontos, um perto da incisal e 2 pontos perto da cervical. Normalmente o da cervical eu coloco aqui bem na altura da papila, tá? Para ter referência. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, com o meu compasso ponta seca, marco a largura, pego essa largura e transfiro para outro dente e marco os 2 pontos no outro dente, tá? No dente que eu vou fazer. A mesma coisa eu faço na borda incisal. E aí eu fico com um liga-pontos, né? Eu vou pegar aqui, ó, e vou unir os 2 pontinhos aqui, tá? É assim que eu faço com o compasso de pontas secas. Ok. Qual a marca da broca de desenho diferente que eu falei? J, ok? É a broquinha da J. Deixa eu virar a câmera para mim de novo.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pode usar a multilaminada para fazer a macro textura da torre? Beleza, pode usar a multilaminada. Você pode usar uma diamantada tipo 2135, tá? A broca no formato, nesse formato longo, também pode ser utilizada para fazer isso aqui. Você usa tira de lixa antes das borrachas abrasivas, tá? Excesso proximal, se eu sinto que tem muito excesso, eu posso passar uma lixa, tá? Mas no final, antes de dar o polimento final, é que eu passo a lixa mesmo para dar acabamento nessa região aí, tá? É o protocolo que eu gosto. Posso indicar um bom kit de acabamento e polimento? Eu não conheço nenhum kit que seja extremamente completo, tá? A gente tem, junto com a J, tá? Esse kit aqui, ó, que é o kit JE, tá? Kit JE, né? J de Jorge e E de Eustáquio, ok? E esse kit com a J, ele vem com as espirais, tá? Aqui eu já tirei tudo, que eu já usei tudo aqui hoje. Vem com as duas espirais aqui, ó, passo 1 e 2, polimento e alto brilho, tá? Vem com a 48L, que é aquela laminada, ok? Vem com a 893 de textura, aquela que eu mostrei também, aquela estranha, do formato estranho, ok? Vem com uma broca laminada também para acabamento palatino, forma de macro, a de micro textura, que é aquela 4137, tá? Esse kit, tá? Até onde eu saiba, de forma digital, ele tem para vender na J, tá? Na Súria, desculpa. Na Súria tem esse kit para vender, de forma digital. Agora, se vocês procurarem na Dental da sua preferência, da sua região, normalmente eles conseguem fazer isso ou solicitar o material via encomenda junto da J. Ok? Onde compra o modelador da live anterior? Cara, Dental. Procura modelador da Ultradente. Não tem nenhum aqui para te mostrar. Mas chama-se Wetting. W-E-T-T-I-N-G. Tá? Composite Wetting Resin da Ultradente, tá? Essas dentais grandes todas têm esse modelador aí. Não é difícil de encontrar. E se você não encontrar, entre em contato com a Ultradente te indica onde é isso. Olha aqui, ó. Sole de Paraguay. ¿Cuál es el número de la fresa que sirve para quitar los ángulos vivos de la macro textura? Sole, utilizamos una fresa esférica redondeada, 10-14, o utilizamos las gomas de mayor abrasividad, né? Como las verdes de GIF. Solamente eso. Qual seria a outra opção, além de disco de feltro para polimento sem pasta? Olha, eu gosto de sempre usar pasta para polir final, certo? Apesar que essas escovas prometem te dar brilho final, essas escovas de pelo de cravo começam a te dar brilho final sem pasta, mesmo elas eu gosto de passar a pasta de polimento, que eu acho que a rugosidade de superfície diminui bem. Tem algumas linhas de trabalho, principalmente do Bruno Reis, lá de Uberlândia, que tem muita linha de trabalho em cima de polimento, né? E aí ele tem algumas coisas em relação a isso, inclusive responder essa pergunta da Vanessa aqui, ó. Quais as marcas de resina que dão brilho com menos polimento, né? Normalmente as resinas que têm partículas menores, então a gente está falando de partículas nanométricas. Então, as nanopartículas, quem são nanopartículas? As resinas Z350-3M, elas dão um brilho com menos polimento. Você vai ter partículas micro, né? Aí nós entramos para Durafil, antiga Durafil, Renamel, elas têm micro, então ela também vai dar muito brilho, mas também são resinas com pouca resistência. Resinas nanohíbridas, né? Que você vê como nanohíbrida, tá? Principalmente as nanohíbridas que elas têm partículas menores,
né? Ou seja a hibridez dela seja uma nano com uma micro, tipo Empress Direct, tá? Uma outra resina que dá muito brilho, com pouco polimento, é a Harmonize da Care, ok? E aí, quanto maior for a partícula, tá? Mais dificuldade você vai ter de alcançar brilho. Então, até chegar às macro, que aí que a gente já nem tem mais no mercado, que não dava brilho nenhum, né? Mas hoje, tudo que a gente tem praticamente no mercado são nanohíbridas e microhíbridas, e elas conseguem sim dar um bom brilho aqui. Outra coisa, a relação é a quantidade de carga. Quanto mais carga, mais filler, ela menos brilha a restauração, e aí você pode ser que tenha que ter um polidor específico da resina, e você vai ter que consultar o fabricante se você não está conseguindo polir bem. As microtexturas podem prejudicar o polimento? Eu acho que não prejudica, tá? Você vê a micro, tá? Mas vê a superfície bem polida, bem lisa, tá? Ela não vai fazer isso não. Mas microtexturas são coisas que a gente não faz em todo o paciente, né? A gente vai fazer apenas em casos específicos onde tem. A microtextura é interessante porque, se vocês viram ali, ela quebra, essa quebra de luz, né, que a gente consegue, né, ela é bem interessante do ponto de vista visual, né? Tanto, por exemplo, um dente liso, sem nenhuma textura, ele reflete mais luz do que um dente texturizado. E quando você tem essa quebra de luz, no mínimo as texturas macro a gente tem que fazer, você tem essa quebra de luz se torna mais interessante. Tanto que, por exemplo, mesmo que você acerte a cor, se você deixar um dente muito chapado, sem nenhuma textura, ele vai parecer que é mais claro, porque ele vai refletir mais luz, tá? Galera, acho que a gente já pode... uma boa pergunta aqui para a gente terminar a nossa... Duas perguntas aqui que eu vi interessantes para a gente terminar. É necessário fazer um novo polimento a quanto tempo, tá? Existe um processo chamado manutenção periódica. Você tem que chamar seu paciente para repolir as restaurações. Isso normalmente eu faço uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano. Chama ele para fazer a sua limpeza, a sua profilaxia, e ele faz o repolimento das facetas ou das restaurações para tentar manter isso bastante longevo, ok? E essa primeira sessão, o que a gente faz? Vai até as borrachas, no retorno você passa a borracha e vai até o feltro. Na verdade, a gente faz da seguinte forma. A primeira sessão a gente ajusta a oclusão, tá? Dá a forma básica e passa borrachas, mas não passa com esse critério todo de ficar 1 minuto. Não, passa a borracha de uma forma bem simples, né? Às vezes passa até a sequência completa das borrachas, mas apenas para alisar a superfície um pouco e eu ter um melhor resultado. Você não gosta da DH Pro? Cara, eu tenho pouquíssima experiência com material DH Pro. Eles têm algumas borrachas que são legais. Essa parte de disco, de rodas dele é bem interessante também. Eles têm as carbetes silício também são boas. Mas eu tenho pouca experiência, eu não consigo falar muito de DH Pro. Vamos ver aqui, que é só para a gente finalizar. Bom, acho que só... Parará, cortou na hora... Galera, eu vou dar encerramento aqui, tá? Pra gente poder aqui falar um pouco em relação ao sorteio de amanhã. Que negócio chato de tirar essa pergunta aqui, vou tentar tirar daqui a pouquinho, tá? Em relação ao sorteio de amanhã, tá aqui, ó. Vamos subir aí o QR Code. Vamos lá, ó. Tá aí o link, o QR Code, vocês capturem aí, façam um print, capture essa tela e tenta capturar o QR Code a partir de um outro celular. Ou então acesse esse link aí que tá bem difícil de fazer. Ou ainda você pode ir lá no meu perfil, tá? Já está lá disponível aqui, ó. Nesse local tá lá, ó, link da promo, tá? Clica nesse link, vai abrir o cadastro, preenche o cadastro e aí você consegue fazer participar da promoção. São 4 cadastros, um para cada live, ok? E amanhã um felizardo
que participou das 4 lives vai ganhar o prêmio. O nosso sorteio ele vai acontecer às 21 horas, eu vou entrar de live amanhã às 9 da noite. A gente vai sortear uma pessoa só, que vai ganhar um montão de coisas, né? A gente vai ganhar um montão de brindes aqui. Deixa eu tentar achar aqui exatamente onde estão aqui a questão dos brindes, ó. Mas vem bastante coisa aqui, ó. Algumas empresas doaram materiais para a gente poder sortear para vocês. A Jota vai dar um kit desse, o JE, para quem ganhar. A Dental Tiradentes, tá? Ela vai trazer um kit de resina Harmonize com algumas cores da Harmonize, um adesivo, um polidor, tá? A Quinelato e a Polidentia também vão participar. A gente tem um kit com 4 espátulas da Quinelato e um kit com 5 amostras da matriz única. Bem legal aqui. A Ultradente também vai participar de uma forma bem interessante. Ela vai dar um kit da resina Forma e vai dar o Shareside Guide 2019, tá? Que é esse aqui, ó, o branquinho, o primeiro, tá? Do Congresso Breeds da Ultradente, tá? Vocês vão ganhar esse livrinho aqui, a pessoa que sorteada vai ganhar. A Voco também é uma empresa que participou com a gente, né? Vai dar um corante, uma bisacrílica e uma unidade na resina Grandioso na cor Bleach, ok? Angelus, minha grande parceira, vai dar um kit de pinos Splendor, o novo sistema que é sensacional, mais um medidor de espaço protético, que é aquela nossa invenção, né? A Prima Dental Angelus vai dar o nosso kit de universal de preparo, né? Que é esse aqui que está aqui na minha mão, que está aí na tela, ó. O kitzinho de pontas laminadas para preparo, bem legal também. E a SDI, que também vai nos presentear com uma resina Aura Bulk Fill, né? Então a gente vai ter aí dentro, e um clareador, então a gente dentro desse pacotão de coisas aí que a pessoa vai receber, ela vai conseguir montar o seu consultório praticamente todo, né? Consultório montado praticamente todo. Galera, queria de novo agradecer vocês, agradecer a presença. Vou deixar lá, meu direct está aberto, pode mandar dúvidas que tiver por lá. Amanhã, então, essa live vai ficar gravada, então vai passar essas 24 horas, as pessoas vão poder assistir, vão poder preencher os seus cadastros nessas 24 horas. Amanhã, por volta das 8h30 da noite, eu corto o cadastro. A gente entra para eu faço a contabilização aqui dos últimos cadastros, tá? E a partir das 9 da noite a gente vai fazer o sorteio. Não precisa estar presente na live, para quem for sorteado a gente vai entrar em contato para as empresas fazerem a nossa doação, tá? Então o link está lá no meu perfil. Galera, queria agradecer novamente vocês. Dizer para vocês que está sendo muito legal essa sequência de lives, estou muito feliz com os resultados, tá? E aí, ó, resina, valeu, um abraço!